palavra de Deus, no Salmo 63, versos 1 e 2, nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Vamos nos colocar em pé. Vamos invocar a presença do Senhor. Também confessar a Ele os nossos pecados, para adentrarmos dignos na Sua santa presença. Pai, nós te somos gratos por essa oportunidade que renovaste sobre nossas vidas, de podermos estarmos reunidos nesse santuário que é Teu, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Por isso, ó Pai, para estarmos dignos em Tua presença, lhe rogamos perdão. Nos perdoa da nossa omissão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo de tudo aquilo que temos feito e que não tem agradado o Teu coração, Senhor. Pai querido, aceita todos os momentos desse culto, porque esse culto é Teu, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus é fiel? Ele tem sido fiel na tua vida? Sim? Então vamos declarar isso nesse momento? Vamos louvar ao Senhor dizendo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder a Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu dás a segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que
doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ele é fiel. Aleluia. Bom dia. Que a paz e a graça de Jesus continue no teu coração, na tua vida. Ô Rodrigo, que bom estar aqui, porque a gente viveu um tempo muito especial. O Rodrigo estava falando do louvor, e eu me lembro nos corredores do seminário, no intervalo das aulas, que a gente tinha lá um tempinho, e muitas vezes, antes de eu sair da minha classe, eu escutava os louvores, alguns hinos, e eu sabia que lá estava o Rodrigo. Olha que coisa boa. Eu sou pastor na IPI de Porto Feliz. Sei aqui quantos conhecem Porto Feliz? Precisa conhecer, tá? É uma cidade bem pertinho aqui, perto de Itu. É 20 quilômetros ali na Marechal Rondon. E é uma cidade histórica. Ali saíram os bandeirantes, né? Ali que começa toda a trajetória dos bandeirantes ali. Tem um museu a céu aberto que conta toda a história. Bem legal. E fica em frente à igreja. E atravessa, tem uma praça, do outro lado da praça, está lá um lugar bem especial na beira, na margem do rio Tietê. É uma igreja centenária, uma igreja que já tem 108 anos, e também é legal de conhecer. Agradeço também o presbítero de Djalma, né, que é tão especial, né, tanto na vida da igreja como na nossa vida também, acompanhou a nossa ordenação. E hoje é um dia especial para o Djalma, não sei se vocês sabem. Dia 13 de novembro, o Djalma, eu não sei quantos anos fazem, mas ele estava protocolando o pedido para oficializar o casamento. E aí, 30 dias depois, isso acontece, olha só. Ah, eu não sei quantos anos, Djalma. Olha só, que beleza, maravilha. Agradeço também, eu sei que não está aqui, mas o pastor Elias esteve pregando lá na nossa igreja há pouco tempo, um momento muito especial também. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Eu não havia combinado nada com o Rodrigo, né? E o Espírito Santo, ele não tem esse negócio, ele simplesmente coloca em ordem aquilo que ele quer colocar em ordem. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 a 21. Depois eu vi que no boletim aqui tem uma parte do texto aqui, e diz assim a palavra do Senhor: por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória,
conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos, para com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor bondosamente possa falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz e sermos alimentados por esta tua palavra. Então, ó Deus, usa o teu Espírito Santo para falar conosco. Esses que estão aqui e aqueles que estão longe também. Que a palavra cause o mesmo efeito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo se coloca em oração. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele estava preso. E ele se coloca de joelho diante do Senhor. E é interessante que o texto começa dizendo assim: por esta razão. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo já vinha tratando daquilo que ele agora está orando. Ele já vinha tratando. E quando a gente pega a carta aos Efésios, é muito interessante, porque a gente vê a manifestação graciosa de Deus sobre a vida do ser humano. Ele começa dizendo no capítulo 1 que Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos chamou antes da fundação do mundo. E no capítulo 2, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos quando isso acontece, nos nossos delitos e pecados. Olha só como que é a graça de Deus. E ainda no capítulo 2, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E no capítulo 2, ainda, ele trata da questão dos gentios e dos judeus. E no capítulo 3, ele dá continuidade a esse tratamento. E aí, quando a gente lê o capítulo 3, começa dentro do versículo 1, a gente vai ver Paulo desenvolvendo isso, o seu chamado, que ele foi chamado para pregar aos gentios o evangelho da graça. E ele está dizendo para os gentios: agora vocês podem caminhar com essa certeza, porque vocês também são agora co-herdeiro de Cristo e fazem parte da mesma promessa que os judeus receberam. Olha só que interessante. E isso diante daquilo que a gente é de fato como ser humano. Porque às vezes a gente fica olhando assim e diz assim: não, é para algumas pessoas. Então Paulo fala isso para os gentios, para eles entenderem que eles poderiam pregar o evangelho, que eles poderiam falar de Jesus, que eles poderiam ter esperança em Jesus Cristo, que eles poderiam crer na salvação, porque quem chamou é o Senhor de tudo, Jesus. E aí, por isso Paulo se coloca de joelho agora, intercedendo por eles, por algumas questões, que aí a gente vai, então, conversar um pouco aqui. Vou ser breve, tá? Depois de uns 40 minutos, vocês levantam a mão, faz uma cena aí, que aí a gente... Mas eu queria desenvolver essa mensagem, ou pensar nesse texto, pensando no seguinte tema:
a graça de Cristo em nossas vidas. Nós cantamos aqui, né? A graça de Jesus em nossas vidas. E Paulo, nessa oração, ele começa falando de algo muito importante. A igreja é fortalecida por Deus. As nossas vidas, a tua vida, é fortalecida por Deus, por Jesus. É interessante que a gente tem vários desafios na nossa vida, e não é diferente na vida cristã, na caminhada cristã. Eu só não vou perguntar para o Djalma. Mas provavelmente, muitos de nós aqui pensamos em desistir em algum momento. Você já pensou em desistir? Você já se sentiu fracassado? Fracassada? Já pensou em parar? Muitos homens, mulheres, que a Bíblia relata, pensaram em desistir. Em algum momento, fracassaram. A gente vê os discípulos fracassando. Ora, quando Jesus morre, e ali encabeçado por Pedro, eles desistem. Pedro diz, eu vou pescar, e os discípulos, não, a gente vai junto. Vamos desistir desse negócio. Agora isso não é mais para nós. As pessoas desistem. A gente vê o relato bíblico, Davi fracassando. A gente vê Elias, um grande homem de Deus, em determinado momento fugindo, fracassando, não querendo mais continuar. Pode ser que você tenha pensado em fracassar, e pode ser que você esteja até vivendo esse momento, dizendo, olha, não vale a pena continuar, não vou continuar. Ah, está todo mundo, né? E quando a gente olha para as pessoas e muitas vezes não vê essa motivação na vida de outros colegas, de outras pessoas, de outros irmãos, muitas vezes a gente pensa em fracassar. E aí o apóstolo Paulo, então ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder. E o Rodrigo, né, de maneira graciosa aqui, pela ação de Deus, diz que no nome de Jesus há poder. O apóstolo Paulo, ele agora está orando pela igreja, dizendo que nós podemos ser fortalecidos por Deus. Ele não está dizendo assim, talvez. Ele está falando de algo que é possível. É algo que deve acontecer. É algo que de fato acontece na nossa vida. Ora, vocês serão fortalecidos pelo poder de Deus. Não desanime. Não desanime, mas seja fortalecido. Esse ser fortalecido, ele está dizendo que Deus renova as nossas vidas, renova as nossas forças, Ele traz vigor, Ele traz alegria, Ele traz esperança. Ele faz com que a gente permaneça no nosso foco, com o nosso alvo, com a nossa missão. É o poder de Deus que nos habilita. Vou tomar dessa aqui, viu, Rodrigo? Vou sair um pouquinho da frente aqui, tá? Não,
nossa força, a nossa vida é fortalecida com o poder que nos habilita a permanecer em Cristo. Olha só. O poder que nos habilita a permanecer, a viver, a servir, a trabalhar. A força para a vida cristã vem pela habitação do Espírito Santo na pessoa do crente. Olha só, o que Deus está falando através da palavra é que Ele nos fortalece para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para o nosso serviço ao Senhor, e nós dependemos disso. E o apóstolo Paulo vai dizer, isso acontece na sua vida. Amém? Olha só, a manifestação do poder de Deus para te conduzir, para fazer você continuar e para você não desanimar. Os gentios estavam, de fato, enfrentando um grande desafio, principalmente com os judeus. E agora, como é que a gente vai fazer? E o apóstolo Paulo diz, vocês têm o poder de Deus para a caminhada com o Senhor. Segunda questão que eu quero destacar aqui. Primeiro, o poder de Deus na nossa vida, na vida do crente, do Espírito Santo de Deus. Segunda questão que o apóstolo Paulo trata aqui é que a igreja é um povo habitado por Jesus. A presença de Jesus na nossa vida. Constantemente, em todos os momentos. A presença de Deus. A igreja é um povo habitado. Isso é real. Isso é presente. Isso é aqui, agora. Talvez seja porque eu fico mexendo muito. Mas não tem problema. Então, Cristo habita em nossas vidas. Olha como é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós vivemos. E às vezes a gente se sente fracassado. Como muitas vezes nós olhamos para o momento em que nós estamos passando e às vezes a gente se sente ninguém. A gente sente nada. A presença de Deus conosco. É a promessa de Jesus. Interessante como Jesus fala isso em Mateus 28. Em Mateus 28, Jesus diz, eu estarei com vocês todos os dias da tua vida. Quando a gente lê o Salmo 23... Quando a gente lê Isaías 43, quando a gente vê Deus falando com Josué no capítulo 1, quando a gente lê o Salmo 121, a gente vê esses textos falando da presença de Deus conosco. Deus habita em nós. Deus está presente. Essa graça imensa. Imagine isso. Porque eu não sei vocês aqui, mas eu sou um terrível pecador. E o Deus, o Senhor de tudo, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou o universo, o Deus que é dono de todas as coisas, Ele vem agora habitar com o pecador, como eu e como você. Essa é uma graça imensa de Deus. A presença de Deus na nossa vida, o cristão é abençoado por Deus. E aí, sem ter nada para oferecer, a gente não tem nada para oferecer. Deus não quer nada em troca.
Deus faz com que a gente seja aquilo que Ele quer que a gente seja. Adoração, trabalho, serviço, tudo. É Deus que se manifesta graciosamente para que a gente seja aquilo que Ele quer que a gente seja. É Ele que se manifesta. Então a gente não tem nada a oferecer, mas em troca de tudo que a gente não tem, a gente pode provar do amor grandioso de Deus. A gente pode experimentar o amor grandioso de Deus, como fala o texto. Capaz de não entender porque Deus nos ama tanto. Às vezes a gente não entende. Eu ouvi uma ilustração essa semana e eu achei muito interessante. Um pastor da igreja adventista, e ele fala o seguinte: tinha um rei, e esse rei dá uma ordem para que quem roubasse no seu reinado tivesse os seus 2 olhos arrancados. E aí ninguém queria roubar. Foi um período de paz. Ninguém queria mexer em nada, mas um belo dia o sujeito resolve roubar alguma coisa. E então ele foi pego, e os soldados foram até o rei e disseram para o rei: nós pegamos alguém roubando e foi determinada a lei que quem estivesse roubando deveria ter os 2 olhos arrancados. E o rei disse: cumpre-se a lei, deve arrancar os 2 olhos. Só que o soldado vira para ele e diz: só que o ladrão é o teu filho. Se ele não faz isso com o filho, as pessoas iam olhar para ele e dizer: está vendo? Com o filho dele ele não faz, mas com os outros ele teria mandado fazer. E se ele faz isso com o próprio filho, as pessoas iam dizer: ele não tem misericórdia de ninguém, porque ele fez isso com o filho e agora. E aí, então ele se vira para o soldado e diz: a lei precisa de 2 olhos. Cumpre-se a lei. Só que não serão os olhos do meu filho. Arranca os meus. Foi assim que Jesus fez com a gente. Grande amor de Deus que talvez a gente não é capaz de compreender. Mas a gente pode viver isso a cada dia. Nós podemos ser envolvidos por esse amor através da fé e desfrutar do amor de Deus. Sabe para quê? Para sermos como Ele é, Jesus. Deus nos chama para sermos como Jesus é. E para desfrutar das mesmas coisas que Jesus desfruta. Para receber das mesmas coisas que Jesus recebe do Pai. Olha só. Isso é a graça divina realizada em nós. Cristo vem morar em nós para recebermos o que Ele possui. E podemos, né? Assim, como o apóstolo Paulo usa essa figura, arraigado e alicerçado em amor. O resultado, ou a base, para a gente receber isso, é de fato o amor. O apóstolo Paulo fala ainda em Efésios capítulo 2, versículo 4, né? Falando que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do príncipe das trevas, de Satanás.
mas por causa do grande amor com que Deus nos amou. Ele nos salvou e nos colocou na mesma posição de Jesus, o seu Filho. E aí, o resultado, a base é o amor, e o resultado é o amor. Vocês devem viver isso com todos os santos, estando vós arraigado e alicerçado em amor, e o resultado é amor. Sabe por que a gente ama? Por causa do amor de Jesus na nossa vida. Por causa dessa manifestação do amor de Jesus na nossa vida. Sabe por que a gente perdoa? Por causa da manifestação do amor de Cristo nas nossas vidas. É difícil perdoar alguém com base nesse alguém. É difícil amar alguém com base nesse alguém. A gente sempre vai ter uma justificativa. É difícil se doar por alguém com base nesse alguém. A gente sempre vai ter uma justificativa. Se você ajudar alguém que não se cuida, você vai falar, tá vendo? Eu fui ajudar, o que está fazendo? O sujeito pediu no semáforo, eu fui ajudar lá, mas olha a vida dele lá que está levando. Está vendo? Eu fui perdoar, mas olha o que a pessoa me deu em troca. Nem reconheceu aquilo que eu fiz. Nem me reconheceu o gesto de bondade. Não. Nós amamos, nós perdoamos, nós servimos, porque Deus nos chamou para isso, com base naquilo que Ele fez e continua fazendo pelas nossas vidas. Contrário disso, é negar aquilo que Cristo fez por mim. Quando eu nego, eu estou negando aquilo que Cristo está fazendo na minha vida. A base é o amor. E o resultado é o amor na vida daqueles que estão também à nossa volta. Eu li um livro do Cordeiro. Igreja Irresistível. E tem uma frase que ele diz assim: as pessoas não precisam nos ver. Elas não precisam saber quem nós somos. Mas todas as vezes que elas tiverem contato conosco, elas precisam ser tocadas por Jesus. Sabe o cidadão que a gente encontra? Sabe as pessoas com quem a gente convive? Elas não precisam saber quem a gente é. Mas elas precisam ser tocadas por Cristo todas as vezes que estiverem em contato com a gente. Mesmo sendo quem a gente é. O apóstolo Paulo, olha que legal isso. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo está falando quem ele é. Isso aí pode estar na nossa vida também. Quem nós somos. Mas o apóstolo Paulo diz também: agora não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E ele realiza a obra dele, mesmo sabendo quem eu sou. E aí, para encerrar, que eu falei que não vou demorar muito, nós temos a última ponto aqui. A igreja é um povo transformado por Jesus. Ele nos fortalece, ele habita em nós e ele nos transforma, segundo aquilo que ele quer. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a gente precisa crescer, e crescer, e crescer, a estatura do varão perfeito. Não adianta
a gente se esconder. Não adianta. Deus nos chamou e disse isso para a gente. É como o Evangelho de Mateus vai dizer que nós somos luz e sal neste mundo. Ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo você será, ele está dizendo que nós somos, você é. Assume isso. E aí, no versículo 19, ele diz que Deus nos encherá com a sua natureza divina, com todos os seus atributos. Deus nos encherá com a natureza divina. Percebe que a nossa natureza é ruim, mas Deus vai nos enchendo com a natureza de Cristo, com os atributos de Cristo. É a própria vida do Cristo, com todos os seus atributos, sendo gerada em nós. A vida de Jesus sendo gerada em nossas vidas. É interessante que no início da igreja, no livro de Atos, vai ter uma parte, eu acho que no capítulo 11, em que diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E quando a gente vai para a tradução, a tradução é pequenos cristos. Olha só. Na cidade de Campinas. Pessoas que agora têm da vida do Cristo e a gente vai sendo transformado. Primeiro, para uma relação com o Pai. Uma relação com o Pai, uma relação com Deus, uma vida com Deus. Quando a gente olha para o nosso chamado, e principalmente chamado pastoral, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas para que Deus me chamou para fazer? O que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir? Que atividade eu devo exercer? E como a vida de todos aqueles que congregam. E às vezes a gente se volta para fazer as coisas para Jesus. Olha só. E Jesus não precisa de nós. E nós não fomos chamados para fazer nada para Jesus. O nosso chamado é para andar com Jesus, é para viver com Jesus, é para desfrutar da vida de Jesus. E, em consequência disso, a nossa vida vai sendo gerada na vida de outras pessoas. A coisa mais importante numa vida de discipulado, numa vida de alguém que precisa conhecer do amor de Jesus, é a gente convidar a pessoa para andar com a gente, para que ela possa desfrutar da vida de Cristo na nossa vida. Essa é a coisa mais importante que tem. Então, se eu tenho o meu vizinho, esse vizinho precisa desfrutar da vida de Cristo na minha vida, e às vezes eu não vou precisar falar nada, porque muitas vezes a gente não tem oportunidade para falar e pregar a palavra, lendo, pregando, falando do texto. Mas a gente pode viver isso. O apóstolo Pedro, fala para as mulheres que os maridos não são convertidos. E ele recomenda para que as mulheres ganhem os seus esposos sem palavra alguma. Mas as pessoas precisam desfrutar da vida de Cristo na minha vida através dessa transformação que necessita de uma vida de profunda intimidade com Deus. É se alimentar do Cristo, é beber do Cristo de Nazaré. Aquilo que Jesus convida, venha a mim e beba, venha a mim e coma. É se alimentar de Jesus, através de uma profundidade de relacionamento, de intimidade com Deus.
Tem um livro também, chamado Enraizado, né? O autor desse livro, ele fala para a gente que, quando a gente lê a palavra de Deus precisa ser gerada dentro de nós. A gente não pode ler a palavra simplesmente por ler. Mas essa palavra de Deus deve gerar em nós, e essa palavra, em algum momento, ela vai vir à luz. Sabe, o meditar na palavra de Deus, eu falo que a nossa vida de leitura e de oração, ela tem duas vias. Nesse relacionamento com Deus. Ouvir e falar. A gente precisa ler a palavra e ouvir Deus. E a gente precisa falar com Deus em resposta àquilo que a gente ouviu. Desafiando as pessoas, irmãos da igreja, para que a gente tivesse 12 horas de oração. E a cada hora, ou dependendo da situação, 2 horas, tivesse alguém na comunidade orando. Uma irmã me perguntou assim: pastor, como a gente pode orar tanto tempo? Porque eu tenho lá os meus pedidos de oração, em 20 minutos já foi. E aí, como que eu vou ficar orando? Vou orar por quê? Como assim? Eu disse para ela assim: pega o Salmo 23, que você vai ter uns 3 meses para orar sem parar. Em resposta àquilo que Deus está te falando. Você quer ver uma coisa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Deus, porque lá em casa tem comida e as coisas estão tudo bem. Obrigado. É verdade isso. Beleza. Agora, Deus, eu tenho alguém que cuida de mim, que é o meu pastor. E na mesma compaixão como o pastor cuida da ovelha lá, e tem todo cuidado, o Senhor cuida de mim. Deus, pode ser que falte alguma coisa, mas a tua presença é suficiente, Deus. Pode ser que falte alimento, pode ser que falte trabalho, mas eu tenho o Senhor. Olha o que o Senhor está falando com a gente. Intimidade, vida com Deus. As nossas vidas precisam ser tocadas constantemente pela pessoa de Jesus, pela essa ação graciosa de Jesus. E os discípulos de Jesus, que eu acredito, pela imensa graça de Deus, estamos aqui, discípulos de Jesus, também leva a mesma vida do Mestre. Nós levamos a mesma vida do Mestre. Como que está a sua vida aí? Tem pensado em desistir? Como que está a sua vida com Cristo? Você tem entendido esse movimento da habitação de Deus e você tem desfrutado desse amor de Cristo? A vida
de Jesus tem sido gerada em você, a ponto de você poder, talvez, dizer como o apóstolo Paulo: agora não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Através dessa transformação que Ele tem feito na tua vida, é a coisa mais importante e prazerosa que temos. A vida com Jesus não depende de um lugar. Não depende de algumas atividades que a gente faz no templo ou na igreja, conforme nós falamos. Mas é uma vida diária com esse Cristo que está vivo, que está presente e que nos conduz maravilhosamente, graciosamente, com o seu poder. Que Deus te abençoe e que você continue firme na presença do Senhor. Amém. Vamos ler todos juntos o envio. Aqui, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 3, os versos 17 a 18. Muitas das coisas que nós desfrutamos hoje são orações de servos do Senhor no passado. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Já lembrei de mais um cântico, né? O cântico das crianças, né? Como que é? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem é Salvador. Amém? Ramon, vem aqui, impetra a bênção para a gente aqui, encerrando esse momento de bênção. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, meu irmão, minha irmã, e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.